Bom dia, amigos do Ler Forma Ideal de Prazer. Eu quero cumprimentá-los a todos hoje, nessa manhã de 1º de dezembro de 2021, ao ensejo da entrada do mês em que se comemora o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero desejar a todos um fim de ano muito harmonioso, de muita paz, de muita saúde e alegrias, esperando que 2022 possa nos trazer grandes e alvissareiras notícias. Hoje vamos falar sobre um queridíssimo amigo daqui de Araguari. Talvez vocês já o conhecessem, ou talvez já tivessem tido a oportunidade de conhecer o seu trabalho. É o nosso queridíssimo amigo da Academia de Letras, Jeová Bittencourt, o poeta. Então, este não era o nome de batismo. Ele se chamava José Jeová da Conceição. Entretanto, Bittencourt era dos seus ancestrais, dos seus familiares, avós e tudo. E ele adotou somente Jeová Bittencourt como nome artístico. E ele tinha uma característica muito especial, era a sua memória fantástica. Mas antes de falar sobre a sua memória, nós queremos dizer que ele sofreu um infortúnio em criança, pois aos 8 anos de idade estava no grupo escolar, fazendo seu 3º ano primário, quando sentiu um incômodo grave na vista. E o pai dele, com toda dificuldade, conseguiu levá-lo a São Paulo, num especialista, pois a situação era realmente preocupante. E o médico não deu muitas esperanças, assim mesmo receitou alguns remédios, isso e aquilo, mas ele acabou perdendo a visão completamente aos 8 anos de idade. Aí ele nunca mais voltou à escola regular. Ele não se deixou abater, continuou buscando alternativas para a sua vida. E como ele gostava muito de poesia, isso já era nato na sua alma, ele começou a escrever. Mas como, né? Não enxergava, aí ele ditava e as pessoas escreviam para ele. Quando ele se tornou adulto e se casou, teve filhos e tudo, a esposa sempre escrevia o que ele ditava. Mas quando ele ditava uma poesia, ele nunca mais esquecia. Daí a gente admirar a sua memória. Era uma memória de dezenas de anos da sua vida, e ele falava os seus versos, as suas poesias, desde quando escrevia, lá bem no início da sua juventude, já maduro e tudo. Pertenceu à nossa Academia de Letras e Artes de Araguari e ninguém abria mão. Jeová estando presente, não se encerrava uma reunião sem ouvi-lo, sem uma declamação sua, sem uma fala sua. Escreveu o livro Vozes do Coração, editado pela Minas Editora na década de 1980. Posteriormente, em 2009, ele lançou Ecos do Sertão. Este Ecos do Sertão são só poesias típicas sertanejas, e ele as escreveu ou as escrevia em oitavas. Eram histórias, se não verídicas, muito bem elaboradas pela sua imaginação. E ele declamava com aquela entonação sertaneja, aquele sotaque típico do homem do campo, e com as palavras bem assim, caipiras e chorosas. E ele encenava sozinho a sua poesia, a sua história. E então nós ficávamos encantados, e eu tive a oportunidade de acompanhar todo este trabalho. O primeiro livro, Vozes do Coração, que é da década de 80, ele escreveu todinho em sonetos. Soneto, aquela forma difícil de versos, né? 4, 4, 3, 3 é a sua composição. E ele escreveu sobre tudo, principalmente Vozes do Coração.
amores apaixonados, pessoas desoladas, falta de ausência e saudades do amor, da vida, e assim por diante. E no final de cada página desse livro tem uma trova. Então, Vozes do Coração é composto de sonetos e trovas diversas, assuntos diversos. Mas o Ecos do Sertão, ele foi só poesias em estilo sertanejo. E Jeová passou por muitas dificuldades em sua vida, mas quando ele era bem mais jovem e tudo, ele tinha muita vontade de ir para São Paulo. E então o que aconteceu? A dona Odete, nossa queridíssima professora Odete Machado Alamy, que era uma professora de música, de piano, de acordeon, de outros instrumentos, de teatro, de tudo, ela organizava shows beneficentes, sempre para ajudar alguma instituição ou alguma pessoa. Então ela falou para o Jeová, ela gostava muito do Jeová. Eu vou fazer um show para angariar um recurso para você ir para São Paulo. Mas você não vai assim desamparado, não. Eu vou ligar, eu vou conversar com o pessoal da Rádio Tupi, com os quais eu tenho conhecimento e tenho ligação, para eles te receberem lá e te ouvirem e possivelmente possam lhe dar alguma ajuda, né, na capital. E ela fez um show belíssimo, musical, como somente ela sabia fazer, com toda alegria, com toda paciência, com todo encantamento. E naquela época, década de 50, começo dos anos 50, rendeu 7.000 cruzeiros. Era muito dinheiro, era muito dinheiro. E ela chamou o Jeová e falou, está aqui, a renda do show. Você vai para São Paulo, isso aqui vai lhe ajudar por um tempo lá. E ele felicíssimo, né? Feliz da vida, com uma madrinha dessa, com uma auxiliar dessa, com uma mãe mesmo, uma atitude maravilhosa dessa, ele partiu. E ficou um tempo lá em São Paulo. E o pessoal da Rádio Tupi se encantou com ele justamente por causa desse estilo inovador na época de poesias sertanejas. E entregou num programa lá, de programa sertanejo, e lançou até um concurso de poesia sertaneja, no qual o Jeová ganhou o primeiro lugar. Então ele ficou mais do que feliz, né? Quer dizer, ele não ter a vista, não enxergar, não era empecilho para realizar as coisas que ele sonhava, que ele desejava. Depois de um certo tempo, ele teve que voltar, problemas de família, em casa e tal, teve que vir. Seu pai não estava muito bem e aí ele teve que vir. E aqui ele começou a realizar um programa de rádio na Rádio Planalto, já no final dos anos 50, começo de 60, e durante 50 anos ou mais um pouco, ele realizou esse programa. E ele tinha uma alcunha, que quem colocou nele foi o professor Abdala Mamer, que era amicíssimo também, e chamava o Jeová de o poeta que vê com a alma e fala com o coração. Então, na Rádio Planalto era sempre este dito, né? E ele realizava todos os domingos das 2 às 4 da tarde, quer dizer, das 14 às 16 horas, com patrocinadores que o auxiliavam e tudo. Ele realizava esse programa radiofônico. E então, Jeová merece essa nossa homenagem hoje, 1º de dezembro de 2021. Ele nasceu aqui em Araguari, no dia 2 de outubro de 1937 e faleceu no dia 28 de fevereiro de 2017, quase completando 80 anos de idade. E então, fica essa homenagem, e eu gostaria muitíssimo de ler um de seus poemas, deste livro Ecos do Sertão, para que os
nossos ouvintes tenham uma ideia do que Jeová Bittencourt realizou em sua vida. Mas ele publicou ainda, pouco antes de falecer, ele ainda publicou um outro livro bem romântico, bem assim, de poesias muito tocantes que falam a alma mesmo, como a professora Vidal o chamava, é o poeta que vê com a alma e fala com o coração. Então, a poesia que eu escolhi para ler para vocês é um pouquinho longa, mas vale a pena. Vale a pena ouvir. Ela se intitula... Aliás, até antes de ler a poesia, eu quero ler o finalzinho do prefácio deste livro Ecos do Sertão, que o seu editor, que havia feito o prefácio, colocou: o Olimpo, certamente, tomará nosso Jeová, pois que me conste, lá não há um Deus sertanejo, com a autoridade do nosso poeta. Quem falou isso foi o editor público Arísio de Paula, que publicou o seu livro Ecos do Sertão. E pela minha emoção, eu não sei nem se vou dar conta de ler o poema A Moça do Vestido Grená. Todos os domingos ela vinha na capelinha rezar e parecia uma santa no seu vestido grená e com a sua cabeleira como linda cachoeira nos ombros ali derramar. Quando ela entrava na igreja, me parecia que o sino, sentindo sua presença, tinha o tocar de um violino. E parecia que os santos, com mais graça, mais encanto, sorria no altar divino. Quando ela se ajoelhava aos pés da Virgem Sagrada, seu moço, em pé parecia duas santas imaculadas, uma de azul lá no altar e outra no chão de grená, e todas as duas amadas. E quando, toda elegante, depois da missa acabar, ela saía da igreja no seu vestido grená. Das vezes em pé eu pensava que era um lindo anjo que estava fugindo do seu altar. E todos os domingos, em frente à capelinha a sonhar, eu ficava horas inteiras à espera dela passar. Depois que ela passava, eu ali mesmo ficava à espera dela voltar. Assim foi por muito tempo. Muitos meses eu vi passar, até que um certo domingo eu resolvi lhe falar. Foi na saída da igreja que eu chamei a sertaneja e me pus a confessar. Escute, moça bonita, todos os domingos eu lhe vejo passando para a capelinha e há muito tempo eu desejo lhe fazer minha mulher. Responde se você quer este pobre sertanejo. Mas ela que tanto amava ao seu Deus onipotente, aquele que neste mundo sempre amou a toda a gente, não quis a minha paixão, desprezou meu coração que era dela tão somente. Depois ela virou as costas, sem me dar satisfação. E de tudo mais o pior, o mais triste, que então a famosa moça sertaneja nunca mais veio à igreja fazer suas orações. O sino da capelinha até deixou de tocar e o santo da farta dela não mais sorriu no altar. E quanta saudade, quanta eu tinha daquela santa em seu vestido grená. E assim foi por muito tempo. Muitos meses eu vi passar, e todos domingo em frente à capelinha chorar. Como igual antigamente eu ficava inutilmente à espera dela passar. Mas um domingo de maio, sem eu menos esperar,
Eu vi a flor dos meus sonhos para a capelinha passar, mas ela tinha ao seu lado um caboclo bem trajado que não era do arraiá. O seu vestido era branco e não mais como antes grenar. Oh, não podia ser ela que eu tinha visto passar. Com certeza eu me imaginei, naquele instante eu pensei para minha dor consolar. Mas quando ela entrou na igreja, o santo sorriu no altar. O sino tocou de novo, eu não pude suportar. Era mesmo a minha flor, a santa do meu amor, que ia com outro se casar. Este foi o nosso querido Jeová Bittencourt. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.